Olá. Sabe, eu estava pensando outro dia, se um veículo da prefeitura bate no seu carro, ou sei lá, você tropeça numa calçada toda esburacada e se machuca, quem paga essa conta, afinal? Pois é, essa é uma ótima questão. É justamente o tema da nossa conversa de hoje. A responsabilidade civil do Estado aqui no Brasil. Exato. Aquela obrigação que o poder público tem, né, de indenizar os danos que os seus agentes causam por aí. Isso mesmo. E é um tema, assim, cheio de detalhes, regras específicas, exceções, bem importante na relação do Estado com a gente, né? Com o cidadão. Com certeza. E para guiar essa nossa exploração, a gente está com um material bem aprofundado em mãos, fontes detalhadas sobre o assunto. Sim. A nossa ideia aqui é desvendar o essencial, sabe? Entender as regras gerais, quando o Estado age, quando ele se omite e como isso funciona na prática. Vamos tentar deixar tudo bem claro. Perfeito. O ponto de partida, acho, é entender que o Estado, bom, ele não age sozinho. Ele age através de pessoas, né? Sim. Os agentes públicos. Sim, os funcionários, servidores, né? Exato. Mas quem responde pelo dano, no fim das contas, não é o indivíduo, a pessoa física. É a entidade pública, a União, o Estado, o município, ou até a empresa privada que está prestando um serviço público em nome do Estado. E a base legal para isso tudo é aquele famoso artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, certo? Precisamente. Ele é o pilar de quase tudo que a gente vai discutir aqui sobre a responsabilidade por ações do Estado. E o que esse artigo define como regra principal? Quando o Estado faz algo que causa um dano. A regra geral é a responsabilidade objetiva, Objetiva. O que isso quer dizer na prática? que não precisa provar que o agente teve culpa, que foi negligente. Exatamente isso. Para a vítima conseguir a indenização, ela não precisa provar o dolo, a intenção, nem a culpa, o descuido do agente. Nem precisa provar uma falha específica do serviço. Então basta. Basta demonstrar três coisas: a ação do Estado, o dano que a pessoa sofreu e que uma coisa causou a outra. É o famoso nexo causal. Ação, dano, nexo. Puxa, isso simplifica bastante as coisas para quem sofreu prejuízo, né? Sem dúvida, a ideia é facilitar a reparação do dano causado pela máquina administrativa. E quem está sujeito a essa regra? Só os órgãos do governo mesmo, tipo prefeitura, o governo estadual? Não só eles. A Constituição é ampla. Cobre as entidades de direito público, claro, União, estados, municípios, e também as autarquias, fundações públicas, mas também inclui as entidades de direito privado que prestam serviços públicos. Ah, tipo as concessionárias de ônibus, de rodovia, energia elétrica. Exatamente. Se o ônibus de uma concessionária causa um acidente, a responsabilidade dela perante a vítima é objetiva, nos termos da Constituição. Entendi. Mas olha, e se for uma empresa estatal que não presta um serviço público essencial, mas compete no mercado? Sei lá, um banco público, por exemplo. Aí tem uma distinção importante, sim. As empresas estatais que exploram a atividade econômica, que estão ali competindo com empresas privadas comuns, Sim. a regra geral para elas é a do direito privado, ou seja, responsabilidade subjetiva. Ah, então nesse caso precisaria provar a culpa da empresa estatal. Em princípio, sim. A responsabilidade objetiva do artigo 37 se aplica mais fortemente à função de prestar serviço público mesmo, sabe? Certo, ficou claro. Agora, tem um ponto que talvez surpreenda algumas pessoas. O Estado pode ser responsabilizado mesmo se o ato que causou o dano for, tipo, totalmente legal, dentro da lei. Pode sim. Esse é um dos aspectos mais interessantes da responsabilidade objetiva. Imagina, por exemplo, uma obra pública. Necessária, autorizada, feita direitinho dentro da lei. Ok. Mas essa obra causa rachaduras graves, um dano estrutural sério numa casa vizinha. Mesmo a obra sendo lícita, se ela gera um dano que é específico para aquela pessoa e desproporcional, anormal, o Estado pode ter que indenizar. Uau! Então a responsabilidade não depende da ilegalidade do ato? Não necessariamente. Depende do dano causado pela atividade estatal, mesmo que lícita. É a ideia de que o ônus de certas atividades estatais não pode recair só sobre um indivíduo. Faz sentido. E sobre o agente público, a pessoa que causou o dano, ele precisa estar trabalhando formalmente em serviço para gerar essa responsabilidade para o Estado? A Constituição fala em agir nessa qualidade, né, de agente público. Mas olha, a interpretação disso é bem ampla.
Se o agente usa a função ou mesmo a aparência da função para cometer o ato danoso, pensa num policial, mesmo fora de serviço, mas fardado, que comete um abuso usando a autoridade que a farda representa. Ah, entendi. O Estado pode responder nesse caso. Pode sim. É a chamada teoria da aparência. Se ele age a pretexto de exercer a função, o Estado pode ser chamado a responder. E isso vale também para aquele agente de fato. Aquele que está irregular, mas age como se fosse do Estado? Vale também. Se a pessoa, mesmo com uma investidura irregular, pratica atos em nome do Estado e causa dano, o Estado responde perante terceiros de boa-fé. É diferente do usurpador de função, né? Alguém que só finge ser agente, sem vínculo nenhum. Aí o Estado não responde. Entendi a diferença. E a vítima, ela precisa ser usuária direta do serviço público para ter direito a essa responsabilidade objetiva? Pensa naquele exemplo do ônibus da concessionária que bate num carro particular. O motorista do carro não era passageiro. Excelente ponto. O Supremo Tribunal Federal, o STF, já pacificou isso. A responsabilidade objetiva vale tanto para os usuários do serviço quanto para os não usuários, desde que o dano tenha sido causado pela atividade de prestação do serviço público. Ah, então o motorista do carro particular também pode processar a concessionária com base na responsabilidade objetiva. Pode sim. O entendimento é que o risco da atividade de serviço público afeta a todos que estão expostos a ela. Nossa, quanta coisa só na regra geral, né? Mas imagino que nem sempre foi assim, essa ideia de responsabilizar o Estado tão diretamente. Como foi que a gente chegou até aqui? Foi uma evolução longa, viu? A gente partiu daquela ideia antiga de irresponsabilidade total do Estado. O famoso "o rei não erra", né? O Estado era soberano, intocável. Imagino que demorou para isso mudar. Demorou. Depois veio uma fase em que o Estado só respondia se ficasse provada a culpa do agente, igualzinho a uma pessoa comum processando outra. Era a teoria da culpa comum, ou civilista. E depois disso, teve alguma etapa intermediária antes da responsabilidade objetiva? Teve sim uma bem importante, que veio muito da França. A teoria da culpa administrativa, ou faute de serviço, como eles chamam. Culpa administrativa. O que mudava aí? O foco saía um pouco da culpa individual do agente, sabe? E passava para a falha do serviço público em si. O serviço não funcionou como devia, ou funcionou mal, ou atrasou demais. Ah, então a culpa era da organização, do funcionamento da máquina pública. Exatamente. E essa ideia de falha no serviço é crucial, porque ela ainda é a base para a gente entender a responsabilidade do Estado quando ele se omite, quando ele deixa de fazer algo. A gente vai chegar lá. Entendi. Então, passamos da irresponsabilidade para culpa comum, para culpa administrativa. Até chegarmos nas teorias baseadas no risco, que são as que fundamentam a responsabilidade objetiva de hoje para as ações do Estado. E quais são essas teorias do risco? Basicamente, duas principais que a gente discute no Brasil. A que prevalece, para a maioria dos casos, é a do risco administrativo. Que é a base da responsabilidade objetiva que a gente está falando. Isso. Ela diz: o Estado, por exercer atividades que podem gerar risco para a sociedade, deve responder pelos danos que causa, independentemente de culpa. Mas, e aqui está o detalhe importante, ela admite as excludentes de responsabilidade dele que, no fim das contas, causou o dano. E qual é a outra teoria do risco? Você mencionou duas. A outra é a do risco integral. Essa é bem mais radical e excepcionalíssima no Brasil. Radical como? Nela, o Estado responderia sempre, de forma absoluta. Não poderia alegar nenhuma excludente, nem culpa da vítima, nem caso fortuito, nem força maior, nada. Pagaria e pronto. E isso se aplica em algum caso? Em situações muito específicas previstas em lei. Coisas como danos nucleares, alguns casos de danos ambientais muito graves, ou danos decorrentes de atentados terroristas a aeronaves brasileiras sob certas condições. São exceções mesmo. A regra geral do dia a dia é o risco administrativo. Ok, ficou bem clara a diferença. Falamos muito do Estado fazendo algo, da ação. Mas e o outro lado da moeda? Quando o dano acontece justamente porque o Estado não fez o que devia, a omissão. Ótimo ponto para a gente entrar agora. Porque quando o problema é a inércia do Estado, a omissão, a regra geral, em princípio, muda. Muda como? Não é mais responsabilidade objetiva. Em regra, não. Para a omissão genérica, aquela em que o Estado tinha um dever geral de agir, mas não agiu, a gente volta para a responsabilidade subjetiva. Ah, então volta para a necessidade de provar a culpa. Mas não a culpa do agente, e sim a culpa do serviço, aquela faute service. Exatamente.
A responsabilidade por omissão geralmente se baseia na culpa administrativa. A vítima precisa provar que o serviço público falhou. Então, para quem sofreu o dano por uma omissão, o caminho para ser indenizado é mais difícil? É um pouco mais complexo, sim. A vítima tem que demonstrar algumas coisas. Primeiro, que existia um dever legal do Estado de agir naquela situação. Segundo, que o Estado falhou nesse dever. O serviço não existiu, funcionou mal ou demorou demais, foi negligente. Terceiro, que houve um dano. E quarto, mais importante, que foi essa falha culposa do Estado que causou o dano. Provar a negligência estatal não deve ser fácil sempre. De fato. Provar que o Estado podia e devia ter agido de outra forma e não o fez por falha é o ponto central. Mas me diga uma coisa, existe alguma situação em que a omissão do Estado também gera responsabilidade objetiva? Sem precisar provar essa falha toda? Sim, e essa é uma distinção fundamental que gera muita discussão. É a chamada omissão específica. Comissão específica. O que a torna específica? Ocorre quando o Estado não tem apenas um dever genérico de agir, mas um dever concreto, individualizado de proteger uma pessoa ou um bem que está sob sua guarda direta, sob sua custódia. Nesses casos, o Estado está numa posição que a gente chama de garante. Garante. Como assim? Ele tem a obrigação direta de zelar pela segurança daquela pessoa ou coisa. Se ele falha nesse dever específico de proteção, aí a responsabilidade pela omissão volta a ser objetiva. Pode dar um exemplo para ficar mais claro? O exemplo mais clássico, e que o STF já decidiu várias vezes, é a segurança de detentos. O Estado tem o dever específico de garantir a integridade física de quem está preso sob sua custódia. Ah, faz sentido. Se um preso morre ou é gravemente ferido lá dentro por uma falha nessa segurança, o entendimento dominante é que a responsabilidade do Estado é objetiva. Não precisa a família provar a negligência específica dos agentes penitenciários. Basta provar o dano e o nexo com a condição de custodiado. Entendi. Algum outro exemplo comum? Olha, outro caso que às vezes aparece é o de danos a bens que estão sob custódia direta do Estado. Pense veículos apreendidos e guardados em pátios de órgãos públicos. Se ocorre um furto ou dano ali por falha na vigilância que era especificamente devida, pode-se argumentar pela responsabilidade objetiva. Então, a chave é diferenciar se a omissão foi numa situação geral, um dever para todo mundo, aí é subjetiva, precisa provar a falha. Ou se era um dever de proteger alguém ou algo específico sob a guarda do Estado, aí é objetiva. Exatamente. A existência ou não desse dever específico de agir e proteger é o que muda o regime de responsabilidade na omissão. É um ponto crucial. Certo. Agora, mesmo nesses casos de responsabilidade objetiva, seja por ação, seja por omissão específica, que se baseiam no risco administrativo, o Estado ainda pode ter alguma carta na manga, alguma forma de não pagar a indenização. Pode sim. Como a gente falou, o risco administrativo, que é a regra no Brasil, não é absoluto. Ele admite as excludentes de nexo causal. Que são aquelas situações que quebram a ligação entre a conduta do Estado e o dano. Perfeito. O Estado pode se defender provando que, apesar da sua ação ou da sua omissão específica, o dano não foi, na verdade, causado por ele, mas por um fator externo que rompeu essa ligação causa-efeito. E quais são essas defesas, essas excludentes aceitas? Basicamente, são três que, se comprovadas, excluem totalmente a responsabilidade do Estado. Caso fortuito ou força maior. É aquele evento totalmente imprevisível e inevitável, sabe? Um desastre natural de proporções nunca vistas, algo que foge completamente ao controle. Ok. A segunda. Culpa exclusiva da vítima. Quando o dano aconteceu unicamente por causa de uma ação ou omissão da própria pessoa que sofreu prejuízo. O Estado não teve nada a ver com isso. E a terceira. Fato de terceiro. O dano foi causado exclusivamente por uma pessoa que não tem nenhuma ligação com a atividade estatal. Por exemplo, num acidente envolvendo um veículo oficial, se a culpa foi toda de um terceiro motorista. Entendi. Fortuito força maior, culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro. Essas três excluem. E existe algo que só diminui a indenização? Sim, existe a culpa concorrente. Se a vítima também contribuiu para o dano, ela não agiu com culpa exclusiva, mas ajudou a causar o problema. Aí a responsabilidade do Estado não é excluída, mas é atenuada. A indenização é reduzida na proporção da culpa da vítima. Certo. E aproveitando o gancho do fato de terceiro, como ficam os danos causados por multidões?
tipo vandalismo em protestos violentos, o Estado responde? Olha, a regra geral é tratar os atos da multidão em si como fato de terceiro. O Estado, a princípio, não tem responsabilidade objetiva por atos de vandalismo praticados por manifestantes. Mas e se o Estado foi negligente na segurança, sabia do risco e não fez nada? E a situação pode mudar. Se ficar provado que o Estado foi omisso, que foi negligente no seu dever de manter a ordem, por exemplo, foi avisado do risco, tinha meios para agir e não agiu para prevenir ou conter a violência, aí ele pode ser responsabilizado sim. Mas seria responsabilidade objetiva ou subjetiva, nesse caso? Em regra, seria uma responsabilidade subjetiva, baseada justamente na sua omissão culposa em garantir a segurança, e não pelos atos da multidão em si, e talvez até proporcional à sua falha. Entendi. É uma dinâmica bem complexa mesmo. Agora, vamos para a prática. Eu sofri um dano, ficou claro que o Estado pode ser responsável. Eu processo quem? O agente público que bateu o carro, por exemplo, ou a entidade, a prefeitura, o governo? A orientação do STF é muito clara nesse ponto. A ação de indenização deve ser movida contra o Estado, ou seja, contra a pessoa jurídica de direito público, União, Estado, município, autarquia, ou contra a pessoa jurídica de direito privado que estava prestando serviço público, como a concessionária. Não contra o agente, a pessoa física. Não diretamente. O STF chama isso de dupla garantia. Dupla garantia. Por quê? Porque protege o cidadão, a vítima, que tem mais chance de receber a indenização de uma entidade pública ou de uma grande concessionária do que de um agente individualmente. E protege também um agente público, que não fica exposto a responder diretamente com seu patrimônio pessoal a cada ação que pratica no exercício da função. Então, se eu tentar processar direto o motorista da viatura, o que acontece? Provavelmente, o processo contra ele vai ser extinto por ilegitimidade passiva. O caminho correto é acionar a entidade estatal ou a prestadora do serviço. Entendido. A vítima aciona o Estado. Beleza. Mas aí o Estado paga a indenização para a vítima. E depois? Ele pode cobrar esse valor do agente público que efetivamente causou o dano lá na ponta. Pode sim? Esse é o direito de regresso do Estado contra o agente causador do dano. Então o agente não se livra totalmente? Não se livra se ele tiver agido de forma errada. Mas aqui tem um ponto crucial, talvez o mais importante dessa relação. Na ação de regresso do Estado contra o agente, a responsabilidade do agente é subjetiva. Opa! Subjetiva de novo. O que isso significa aqui? Significa que não basta o Estado ter sido condenado a pagar a vítima objetivamente, talvez. Para o Estado conseguir reaver o dinheiro do seu agente, ele, o Estado, precisa comprovar que o agente agiu com dolo, com intenção de causar o dano, ou com culpa, com negligência, imprudência ou imperícia. Puxa vida. Então o Estado tem que produzir prova da culpa do próprio funcionário. Exatamente. E na prática, isso faz com que muitas ações de regresso não tenham sucesso. O Estado paga a vítima, mas depois tem dificuldade em comprovar o dolo ou a culpa do agente para ser ressarcido por ele. Imagino. Deve ser uma barreira grande. E quanto aos prazos? Tem um limite de tempo para buscar essas indenizações? Tanto da vítima contra o Estado, quanto do Estado contra o agente? Tem sim. Prazos prescricionais são importantes. A regra geral para a vítima processar o Estado é de 5 anos. 5 anos a partir de quando? A partir da data do ato ou do fato que causou o dano. Isso está numa lei antiga, o Decreto 20.910 de 1932, mas que ainda vale para a maioria dos casos. Existe alguma exceção importante a esse prazo de 5 anos? Sim, uma muito relevante definida pelo STJ. As ações de indenização por danos morais e materiais decorrentes de atos de tortura e perseguição ocorridos durante o regime militar são consideradas imprescritíveis. Não há prazo limite para buscar essa reparação específica. Entendi. E por Estado cobrar do agente, aquela ação de regresso, qual o prazo? Ilícito civil comum, o prazo para o Estado entrar com ação de regresso contra ele também é de 5 anos. Mas e se foi algo mais grave?
tipo um ato de improbidade administrativa. Aí a coisa muda. Se o dano ao erário, o prejuízo para o Estado, resultou de um ato de improbidade administrativa praticado com dolo pelo agente, o STF entende que a ação de ressarcimento do Estado contra ele é imprescritível. Nossa, então para improbidade dolosa não tem prazo para o Estado cobrar. Exato. Uma diferença bem significativa. Certo, cobrimos bem a responsabilidade por atos da administração em si, né? Ações, omissões, agentes. Mas e se o dano vier de outro poder? Por exemplo, uma lei aprovada pelo legislativo que me prejudica, ou uma decisão judicial errada. O Estado responde nesses casos? Essa é outra área delicada. A regra geral, tanto para atos legislativos típicos, leis gerais, abstratas, quanto para atos jurisdicionais típicos, as decisões dos juízes, é a irresponsabilidade do Estado. Irresponsabilidade. Por quê? A justificativa tradicional é a soberania desses poderes. A ideia de que a lei é um ato geral, que não visa prejudicar ninguém especificamente, e que a decisão judicial tem a força da coisa julgada, da segurança jurídica. Mas imagino que essa regra de irresponsabilidade também não seja absoluta, né? Deve ter exceções. Com certeza tem. Para os atos legislativos, o Estado pode sim ser responsabilizado em algumas situações. Por exemplo, Quais? Se uma lei é declarada inconstitucional pelo STF e essa lei causou danos diretos a alguém, ou no caso das chamadas leis de efeitos concretos, que na verdade funcionam mais como atos administrativos individuais, ou ainda pela omissão do legislativo em fazer uma lei necessária para garantir um direito previsto na Constituição. Entendi. E para os atos jurisdicionais, as decisões dos juízes. As exceções são ainda mais raras. São mais restritas, sim. Mas a própria Constituição prevê duas hipóteses claras de indenização. Pelo erro judiciário em condenação criminal, se a pessoa for condenada injustamente e depois absolvida, e por manter alguém preso além do tempo fixado na sentença. Essas estão na Constituição, então. exatamente no artigo 5º, inciso 75. Além disso, claro, se ficar provado que o juiz agiu com dolo ou fraude na sua decisão, ele pode responder pessoalmente e o Estado pode ter que indenizar a vítima e depois buscar o regresso contra o juiz. Ufa, bastante coisa para a gente absorver, hein? Vamos tentar amarrar as pontas, então. Vamos lá. A grande regra no Brasil, pelo que entendi, o Estado agiu e causou um dano. A responsabilidade é objetiva, baseada no risco administrativo. Não precisa provar culpa. Perfeito. Agora, se o Estado se omitiu, deixou de fazer algo e isso causou dano, aí a regra geral é a responsabilidade subjetiva, Certo. precisa provar a falha no serviço, a culpa administrativa, Isso. a menos que fosse uma situação em que o Estado tinha um dever específico de proteger aquela pessoa ou bem, a tal da omissão específica. Aí volta a ser objetiva. Exatamente essa distinção-chave na omissão. E, lembrando sempre, a vítima processa ou o Estado ou a concessionária, não o agente direto. Correto. E o Estado até pode cobrar do agente depois, no regresso. Mas aí o jogo vira. Precisa provar o dolo ou a culpa do agente. Perfeito. E não podemos esquecer das excludentes culpa exclusiva da vítima, força maior, fato de terceiro que podem livrar o Estado e da culpa concorrente que pode reduzir a indenização. E ainda vimos que, excepcionalmente, até leis e decisões judiciais podem gerar responsabilidade. Exato. É um quadro complexo, mas com uma lógica por trás. Então, o que tudo isso significa na prática no final das contas? Para que serve todo esse sistema? Olha, me parece que é um sistema que tenta encontrar um equilíbrio, né? De um lado, proteger o cidadão contra os danos que podem ser causados pelo imenso poder do Estado. Sim, garantir que a pessoa não fique no prejuízo sozinha. Exato. Mas do outro lado, também tenta permitir que o Estado possa agir, possa administrar, sem ficar totalmente paralisado pelo medo constante de ser processado a cada passo. É uma busca por um ponto justo. Uma tensão constante, então, entre proteger o indivíduo e permitir a ação estatal. Exatamente essa tensão. Um sistema que busca, idealmente, reparar danos injustos, mas que também reconhece as dificuldades e a própria natureza da atuação pública. E isso, claro, nos deixa com uma questão para refletir. Qual seria essa questão final? Pensando em toda essa estrutura, né? Com regras, teorias, exceções, prazos,
Será que o nosso sistema atual de responsabilidade civil do Estado consegue, lá na prática, do dia a dia, nos tribunais, oferecer uma reparação que seja realmente justa e principalmente ágil para quem sofre um dano? E, ao mesmo tempo, será que ele faz isso sem criar um ambiente de tanto receio que acabe inibindo demais a própria ação administrativa, que muitas vezes é necessária e urgente? Ou será que ainda temos desafios grandes, lacunas na lei ou na forma como os tribunais aplicam essas regras para alcançar esse equilíbrio ideal na prática? Nossa, uma excelente provocação para a gente continuar pensando a respeito. Realmente, encontrar esse equilíbrio na vida real não deve ser nada fácil. De fato. Muito obrigado por nos acompanhar nesta análise tão detalhada hoje. Foi ótimo conversar sobre isso. Eu que agradeço a oportunidade. Até a próxima.